Sabia que Portugal apresenta uma das mais elevadas taxas de prevalência de diabetes a nível europeu? 9,9%. O que significa que 1 milhão de portugueses têm diabetes. Um diagnóstico de diabetes implica cuidados especiais, mas é possível conviver com a doença e com qualidade de vida. A prevenção, as dúvidas e os receios em relação à diabetes são o tema deste episódio do podcast Faz Bem à Saúde. Bem-vindo ao 5º episódio de Faz Bem à Saúde, o podcast da Médis que pretende esclarecer os principais temas de saúde. Eu sou a Patrícia Figueiredo e para nos falar sobre a diabetes tenho comigo o professor Dr. João Filipe Raposo, presidente da Sociedade Portuguesa de Diabetologia. Muito obrigada por aceitar o convite da Médis. Existem dois tipos de diabetes, uma que tem origem mais genética, outra que é adquirida. É o estilo de vida que explica que tenhamos uma das taxas de prevalência mais elevadas na Europa? Muito obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui neste podcast consigo. Então vamos tentar responder aí da maneira mais fácil a essa pergunta, que não é de todo fácil, porque na verdade esse conceito também já está um pouco ultrapassado, ou seja, nós tínhamos muita noção de que, enfim, a diabetes tipo 1, que é tipicamente o tipo de diabetes que está mais associado à diabetes que aparece em crianças, em jovens, tinha uma causa genética e, na verdade, provavelmente tem uma causa genética que não é conhecida, mas o mecanismo da doença leva a que, a determinado momento, estas crianças, estes jovens, rejeitem as células do seu corpo que produzem insulina, destroem-nas e, portanto, faz parte daquilo que nós chamamos as doenças autoimunes, são as doenças em que nós rejeitamos uma parte do nosso organismo e a destruímos, tipicamente, e as crianças e os jovens têm o diagnóstico de diabetes tipo 1, necessitam de fazer insulina como terapêutica indispensável para continuarmos vivos e com boa saúde. A outra diabetes, que é aquela que estava a dizer que provavelmente está mais associada a estilos de vida, ao nosso ambiente, e é verdade, porque o ambiente é um elemento importante para a diabetes tipo 2, mas na verdade é aquela que tem uma história familiar mais conhecida, tipicamente, e portanto isso está associado à tal doença genética ou à predisposição genética. E aquilo que nós pensamos hoje em dia é que dentro da família existem um conjunto de genes, não há de ser só um gene, que de alguma maneira faz com que o nosso metabolismo, a maneira como nós lidamos com a energia dos alimentos e do exercício físico, faz com que nós não aproveitemos tão bem essa energia e provavelmente as pessoas aí comem mais do que deviam, têm excesso de peso, têm obesidade e depois, com a sequência natural, é aparecer a diabetes, esta tal diabetes tipo 2, que hoje representa desse 1 milhão que a Patrícia falou, representa mais 95% da situação de diabetes em Portugal. Era exatamente aí que eu queria chegar. Portanto, falamos de cerca de 1 milhão de portugueses que têm atualmente diabetes. Como é que se explica um número tão elevado em Portugal? Pois, nós somos dos países com maior taxa de diabetes dentro da Europa. Dois tipos de explicações. A tal diabetes tipo 2, que é a tal associada ao excesso de peso e à obesidade, também está associada à idade mais avançada, e nós temos que nos lembrar que em Portugal somos os países mais envelhecidos da Europa, e portanto é uma parte da explicação. A outra é que, na verdade, nós também, em termos do desenvolvimento social, desenvolvimento económico, também somos os países que entraram mais tarde neste modelo mais ocidental. E isso tipicamente também se observaram há algumas décadas atrás nos outros países em que houve um crescimento dos casos de diabetes tipo 2, fruto de uma maior disponibilidade de alimentos e até de alimentos de pior qualidade nutricional, com gorduras piores, com os hidratos de carbono, os açúcares de pior qualidade, que ficaram mais facilitados no acesso e na disponibilidade às pessoas, e isso faz também de uma mudança do tipo de empregos que as pessoas têm, em que passamos de empregos muito físicos para empregos cada vez mais sedentários. E isso começou também mais cedo ainda, começou nas escolas, em que estão cada vez mais as crianças mais tempo em escola, com menos atividade física, quando estão em casa têm menos atividade física também, e portanto Portugal também somos dos países com maior taxa de excesso de peso e de obesidade infantil, e isso tudo é uma sequência natural que leva muito a essa explicação dos números da Claro. diabetes em Portugal. São estes os principais comportamentos de risco
que temos desenvolvido ao longo da história, É, não é? Ao longo da história da nossa sociedade pois, e que convém contrariar, não é? Portanto, temos convém que pensar que nós evitar. não conseguimos fazer nada na parte da genética, os genes estão Claro, cá, não conseguimos fazer nada em relação ao nosso processo de envelhecimento, tem sido encarado como um bom sinal, nós vivemos cada vez mais anos, aquilo que nós queremos é viver mais anos saudáveis. Ora, essa é a parte em que a sociedade, as famílias, os indivíduos têm aqui alguma responsabilidade. E, portanto, todos nós sabemos o que é uma alimentação saudável, todos nós sabemos os benefícios de fazer mais atividade física ou de fazer exercício físico, e temos que, na medida das nossas possibilidades, tentar implementar isso no nosso dia a dia, porque tem que ser uma constante no nosso dia a dia. E também temos que, se fazemos parte de famílias, provavelmente, e portanto também somos responsáveis pelos elementos dessa família. E portanto, mesmo que na família existam pessoas com diabetes, provavelmente existem pessoas que têm risco maior de vir a ter diabetes, e existem pessoas que ainda estão muito distantes desse risco. Mas na verdade os cuidados são os mesmos em termos da alimentação e em termos do exercício físico. Nós queremos que todas as pessoas, o padrão da nossa família e o padrão da nossa sociedade, seja um elemento favorecedor de comportamentos saudáveis e não daquilo que acontece até esta altura, porque todos nós sabemos que as vidas são complicadas, ou seja, quando eu estou em consulta, as pessoas dizem-me eu não tenho tempo para fazer atividade física, e é verdade que não têm tempo para fazer atividade física, se têm que sair de manhã para levar as crianças à escola, correr para o seu trabalho, voltar ao final do dia, já depois de horários de trabalho muito prolongados, para ir buscar as crianças à escola, que também já estão no seu limite do tempo, tem que chegar a casa e fazer comida, tratar das crianças, fazer. Onde é que depois eu digo agora 30 minutos de atividade física? Onde é que vamos colocar os 30 minutos? claro, acaba por ser difícil de encaixar aqui neste E nosso estilo aí de é, vida enraizado. exatamente, e aí é que é o tal desafio de sociedade quando nós dizemos que isto, a diabetes tipo 2 é um desafio de sociedade, porque nós temos que dar condições às pessoas, e isso é o tal desafio da nossa sociedade, para que as pessoas possam fazer naturalmente isso. Ou seja, quando nós dizemos, bom, se calhar se as pessoas andarem em transportes públicos, se calhar uma parte da atividade física do caminhar já lá está. Bom, mas isso é preciso que haja um bom arranjo de transportes públicos para que a pessoa sinta que aquilo é uma opção viável. Ora, se eu tiver um carro e o carro me fizer tudo mais depressa e de uma maneira mais cómoda, eu posso falar de todos os benefícios que têm em existirem os transportes públicos, mas não vou naturalmente favorecer esse comportamento. Claro, A essa não mesma será coisa em naturalmente relação. a primeira escolha. Exatamente, e a mesma coisa em relação à alimentação. Se eu continuar a ter a percepção de que alimentos saudáveis são mais caros, eu vou naturalmente escolher os alimentos menos saudáveis que são mais baratos em função da minha disponibilidade económica. E, portanto, temos que fazer aqui um trabalho conjunto de ir desmistificando alguns mitos, nomeadamente em relação à atividade física. Enfim, é bom estar em ginásio, mas há mais tipos de atividade física. Uma que caminhada ao final do as dia. caminhadas, ir com a família, dar essa caminhada ao final do dia, porque até pode ser ali um momento de discutir o que é que aconteceu em família durante o dia e, portanto, o benefício não é para prevenir a diabetes, não é um benefício para quem tem diabetes ficar melhor da diabetes, é porque tem que ser um momento de prazer daquela família, daquela pessoa naquele dia. Porque senão, um comportamento que não está associado a prazer não é adquirido ao longo do tempo. Ou Claro, seja, é uma é uma obrigação. obrigação. E para a obrigação, a qualquer momento, ao primeiro momento que nós pudermos não fazer essa obrigação, não a vamos fazer. E portanto, enfim, em dias de chuva nós não vamos fazer caminhada porque está mau tempo, mas depois no dia seguinte ainda não me sinto assim tão bem e hoje estou cansado, e de repente aqueles 30 minutos de caminhada que na verdade para mim não me representavam prazer nenhum, ficam abandonados. E nós falamos aqui de uma doença que pode, de certa forma, ser em parte silenciosa, no sentido em que muitas vezes não identificamos os sintomas. Achamos que é normal. É normal sentir isto, é normal desenvolver determinados sintomas que não associamos imediatamente à diabetes. A que tipo de sintomas é que devemos estar atentos? Temos que pensar que daquele 1 milhão de pessoas com diabetes que a Patrícia falou, 40% não sabe o diagnóstico de diabetes. Exatamente porque a diabetes é uma doença silenciosa numa boa parte do tempo. Porque os sintomas tradicionalmente associados à diabetes, e quando falamos desses sintomas, estamos a falar de uma fome desmesurada, mas com um processo de emagrecimento, como se o alimento não tivesse a ser aproveitado pelo nosso corpo, por muita sede, por urinar muito, e quando estamos a falar disso, estamos a falar de muitos litros de água e urinar muitos litros de urina também, de um cansaço extremo, dificuldades de concentração, alteração da visão.
Tudo isso são sintomas e sinais de uma diabetes muito descompensada, que normalmente está associada ao diagnóstico da diabetes tipo 1 das crianças e dos jovens. E, portanto, quando temos uma criança e um jovem que estava bem até um determinado momento e de repente começa com este conjunto de sintomas, é relativamente fácil diagnosticar a diabetes. A diabetes tipo 2 já não tem exatamente estes sintomas. A maior parte das vezes tem uma instalação tão lenta que, mesmo que existam estes sintomas, são desvalorizados pelas pessoas. Repara, a pessoa pode ir sentindo que tem mais cedo e eventualmente acorda mais vezes durante a noite para ir à casa de banho. Se calhar associa isso a um processo de envelhecimento, enfim, é Por relativamente vezes a fácil. um período de stress. O stress, nos homens é a próstata, nas senhoras também pode ter a ver com alguma parte ginecológica que não estará tão bem. E, portanto, vamos encontrando explicações para as coisas que nos estão a acontecer. Vamos achando sempre que é normal. É É passageiro. isso mesmo. E, portanto, quando é que a diabetes tipo 2 é diagnosticada tipicamente? Ou porque as pessoas fazem análise ao sangue, ou porque tinham que ir fazer um procedimento, imagina uma cirurgia, ou as endoscopias, um exame médico qualquer que obrigava novamente a fazer análise ao sangue. E, portanto, daí nós apelarmos muito, que as pessoas conheçam o seu risco de vir a ter diabetes, para as tornar mais atentas a qualquer sintoma e à necessidade de fazer os tais exames laboratoriais periodicamente. Ou, se não for nessa altura, as pessoas são diagnosticadas, infelizmente, muitas vezes já com complicações, porque acham que estão a ver pior e vão ao oftalmologista, e no exame de oftalmologia há alterações dentro do nosso olho, na retina, que são muito sugestivas da diabetes. E ainda temos muitas situações dessas, e é isso que nós gostaríamos de combater, porque sabemos que quanto mais cedo a diabetes for diagnosticada, mais fácil é o tratamento e melhor é a qualidade de vida da pessoa. Portanto, estes exames de rotina são de facto fundamentais. Conhecer esta carga genética que podemos ou não ter associada à diabetes e também, para além de identificarmos estes sintomas, estarmos atentos e não acharmos sempre que é normal. Portanto, fazermos aqui um acompanhamento. Sim. A sequência provavelmente será conhecer o risco que temos de ter diabetes. Há, enfim, no site da Sociedade Portuguesa de Diabetologia, no site da Direção-Geral da Saúde, no portal do utente do Serviço Nacional de Saúde, existe uma ferramenta que é um questionário muito simples para calcular o risco de vir a ter diabetes. E esse risco pergunta, na verdade, se a pessoa tem familiares com diabetes, pergunta a idade da pessoa, pergunta o seu índice de massa corporal, ou pergunta qual é a sua altura e o seu peso, e o índice de massa corporal é uma relação entre a altura e o peso. Pergunta um bocadinho dos hábitos, se a pessoa come frutas e vegetais todos os dias, se faz atividade física diariamente. Pergunta se faz medicação para a hipertensão ou para níveis alterados de colesterol. Pergunta se no caso de ser mulher, se teve diabetes durante a gravidez, porque todos estes fatores depois somam um conjunto de pontos e dão um risco, um score de risco, e a pessoa fica a saber que tem um risco baixo, moderado, elevado ou muito elevado de vir a ter diabetes. Em função desse risco, deve procurar com maior frequência ou menor frequência os tais exames laboratoriais. E, portanto, falar com o seu médico, sabendo que se eu tenho um risco muito elevado, eu tenho mesmo que fazer exames todos os anos. Se eu tenho um risco muito baixo, se calhar eu tenho que fazer os tais análises de 3 em 3 anos e assumir que tenho que ter um comportamento saudável, porque, como digo, a melhor ferramenta para prevenir a diabetes tipo 2, a única que está à nossa disposição, é termos o tal comportamento saudável em termos de alimentação e em termos de atividade física, controlando o nosso peso, e, portanto, se tivermos um peso adequado, estamos a fazer provavelmente quase tudo certo. Muito bem. Gostava também de lhe pedir que nos falasse sobre a pré-diabetes. Em que é que consiste exatamente este estado de pré-diabetes? Então, quando nós fazemos o diagnóstico de diabetes, é complicado, porque ou a pessoa tem os tais sintomas que falamos, e é relativamente fácil, depois faz-se a análise ao sangue, e a pessoa tem um nível do açúcar no sangue, a glicémia muito elevada, ou, se não tiver sintomas, é a tal análise que continua a ser a medição do nível do açúcar do sangue. Portanto, a diabetes é uma doença que se diagnostica por níveis altos de açúcar no sangue. Entre o valor normal e o valor que nós chamamos diabetes, estão os valores do açúcar no sangue que chamamos a pré-diabetes. Na verdade, o termo pré-diabetes tem sido um bocadinho abandonado em termos de linguagem médica, porque achávamos que isso podia condicionar que a pessoa achasse que era uma fase inevitável da progressão para a diabetes. E ao contrário da pessoa tomar um comportamento de tentar não progredir para a diabetes, tentar evitar essa progressão,
as pessoas muitas vezes sentiam isso como uma inevitabilidade e, na verdade, até tentavam aproveitar melhor o seu tempo antes que a diabetes chegasse. Mas E, há uma portanto, forma de reverter a essa é a situação. fase certa para fazermos muitas coisas. Os tais comportamentos que estávamos a falar aqui são completamente eficazes e, portanto, não é necessário fazer medicação. Hoje em dia, enfim, quando as pessoas são diagnosticadas com diabetes, há uns anos atrás nós dizíamos que começava só pela dieta e pelo exercício físico. Hoje já ninguém começa assim, começa-se com a dieta, com o exercício físico e com medicamentos. Mas na pré-diabetes, o diagnóstico de pré-diabetes é para fazer essa mudança da maneira melhor que conseguirmos. Que é eficaz, tem um nível de eficácia elevadíssimo, está demonstrado isso em todo o lado do mundo e é a altura certa para fazermos coisas. Não é, isto reverte para níveis normais, mas temos que continuar a ter este comportamento, porque na verdade o que é que isto significou? Significou que a pessoa tem ali uma fragilidade no seu metabolismo, na maneira como lida com a energia, que ao próximo deslize que tiver, volta tudo outra vez. E portanto não há, a diabetes faz parte daquilo que nós chamamos as doenças crónicas, as doenças que são para toda a vida. E de alguma maneira estes defeitos que estamos aqui a falar são defeitos que o nosso metabolismo tem e que são para toda a vida, estão cá. E portanto estes cuidados são para ter toda a vida. E sabermos lidar com a doença da melhor forma possível para termos qualidade de vida, porque de facto é possível tê-lo. Esse é o outro papel, porque na verdade na diabetes, quem toma conta da diabetes é a pessoa que tem diabetes, é o gestor da doença. E esse é um papel muito complicado, porque a pessoa vive 24 sobre 24 horas, anos e anos, com o peso, com aquilo que representa a diabetes para si. E o que representa a diabetes para si tem a ver com o nosso contexto de família, quem é que na nossa família teve diabetes, se é a história da avó que ficou cega ou que ficou amputada ou que teve problemas dos rins, ou a história de alguém que teve diabetes e nunca teve nenhum problema. Logo, isso pode-me condicionar como é que eu vivo a minha diabetes. Tem a ver com o tal contexto social, familiar, profissional, como é que eu tenho tempo, maior ou menor disponibilidade para fazer o tratamento que me estão a recomendar. E portanto temos que pensar que isto é pesado para quem tem o diagnóstico. Não podemos desvalorizar. À visão das outras pessoas que não têm diabetes, isto parece simples. Quer dizer, é uma questão de não comer bolos, é uma questão de fazer Parece mais quase uma uma questão de caminhada. senso comum, não é? Mas não é, completamente mas e de não, todo não é de todo. porque se olharmos para cada um de nós, dos que não têm diabetes, nós também temos muitos daqueles comportamentos, apesar de sabermos os benefícios de fazer as coisas bem. Claro. E portanto, há aqui um novo papel das equipas de saúde, que é como é que se transfere esta responsabilidade de uma maneira de partilha de informação, de partilha de conhecimento, de maneira que a pessoa com diabetes se sinta acompanhada mesmo quando não está em frente da equipa de saúde e que se sinta capaz de lidar com a frustração, porque os níveis do açúcar no sangue variam muito ao longo de todo o dia, mesmo quando a pessoa faz tudo bem, é surpreendida por valores que não correspondem àquilo que era expectável. E imagino o que é ir para uma pessoa que está a fazer algo que não gosta, que está a tentar fazer o seu melhor. Não pode ser desanimador. Mas é muitas Mas vezes frustrante. claro. E é muitas vezes visto pela equipa de saúde como sendo julgada. E portanto a pessoa está a dizer, eu fiz tudo bem, mas toda a equipa vê com muita suspeita. Não, provavelmente comeu alguma coisa que não devia. E na verdade nós não sabemos ainda controlar a 100% a diabetes, do ponto de vista científico, do ponto de vista médico, e portanto há ainda muita variação, há muito que nós ainda não controlamos. Este processo de acompanhamento das pessoas na sua decisão, na sua gestão da doença, é hoje considerado fundamental. Claro, esse acompanhamento é mesmo o mais importante também no caso da diabetes. É de facto uma doença complexa que pode evoluir para várias complicações. Falava-me sobre a questão da visão, a amputação também, são tudo casos extremos e muito complicados, mas há de facto complicações gravíssimas. Quando nós falamos da diabetes, e logo no início falou dos números da diabetes, há muitas pessoas com diabetes em Portugal, nem todas têm complicações da diabetes, mas sabemos que se a diabetes não for devidamente tratada e acompanhada ao longo de anos, as complicações da diabetes vão aparecendo. E que complicações é que nós falamos? Estamos a falar que a diabetes hoje em dia é a principal causa de cegueira na nossa sociedade, é a principal causa da insuficiência renal que leva à necessidade das pessoas ficarem em programas de hemodiálise ou à necessidade de um transplante renal, é a maior causa da amputação não traumática, ou seja, não associada a acidentes, pela razão das pessoas perderem os pés ou as pernas, e é a causa mais frequente. Portanto, aí temos já 3 exemplos de quão impactante esta doença pode ser para as pessoas e para a nossa sociedade, com os custos que estão associados a todas estas complicações. Mas é uma das causas principais também de doenças que nós às vezes não associamos tanto à diabetes, como sejam as tromboses, os AVCs, como seja o infarto de miocárdio, como seja a insuficiência cardíaca,
como seja um mau funcionamento do fígado. E, portanto, quando nós falamos de mortalidade associada à diabetes, parece-nos pouco, porque normalmente dizemos que a diabetes por si condiciona 4% da mortalidade aqui em Portugal. E pronto, 4% representa muito, ainda, apesar de tudo, mas a maior parte das pessoas que têm diabetes não morre por descompensação da diabetes, morre pelas complicações da diabetes e, portanto, estão nos números da mortalidade cardiovascular ou da Claro, mortalidade por causa renal por e, outras portanto, causas. representam pelo menos 1/3 da mortalidade associada a essas causas. E uma outra associação que ainda é menos conhecida é entre a diabetes e o cancro. E, portanto, também aqui é importante pensarmos que a diabetes tipo 2 está associada à maior frequência de alguns tipos de cancros, na verdade a quase todos os tipos de cancro, porque o próprio cancro também está associado ao metabolismo e a erros do metabolismo, e portanto, novamente também aqui isto é importante, e também, enfim, em ambiente de infecções e de pandemias, sendo que a diabetes também desde há muito tempo é considerada uma pandemia, mas quem tem diabetes, e no caso da Covid-19, isto soube-se desde o início, são pessoas de grupos de risco para as formas mais graves de Covid, porque as próprias infecções correm normalmente pior em quem tem diabetes, especialmente uma diabetes mal controlada. Claro, portanto, não podemos desvalorizar as consequências e as complicações da diabetes, porque são de facto gravíssimas. O importante é a prevenção, controlar também esta doença. Isto passa muito por um estilo de vida saudável, passa muito pela alimentação também. Quando falamos de alimentação, não podemos esquecer também a questão das quantidades, não é? Falamos muitas vezes do tipo de alimentos que devemos consumir, mas as quantidades são também importantes. É. Aqui o papel da alimentação na diabetes é um dos pilares do tratamento. Temos que dividir isto aqui um bocadinho entre diabetes tipo 1 e diabetes tipo 2, porque também isso leva a muita confusão nos conselhos em termos de sociedade. As crianças, os jovens, os adultos que têm diabetes tipo 1 têm a necessidade de fazer uma alimentação normal, em quantidade e qualidade, como todas as outras pessoas. O que eles têm que aprender é contabilizar o que comem, isto parece, dito assim, parece muito simples, mas é contabilizar os hidratos de carbono, na prática, a batata, o arroz, as massas, aquilo que comem, para adaptarem a dose da insulina que vão utilizar. Portanto, sabem que vão comer qualquer coisa, têm que saber o que é que vão comer, têm que saber qual é o seu nível do açúcar do sangue e ajustam a dose da insulina. Nas pessoas com diabetes tipo 2, o papel da alimentação é bastante diferente. Aqui sim, porque falámos que estava associado ao excesso de peso e à obesidade, e portanto aquilo que queremos é reduzir o peso destas pessoas. Para reduzir o peso, nós temos que comer de maneira diferente daquilo que fizemos até este momento. E portanto, tipicamente, é no tipo de alimentos e na quantidade. Nós temos, enfim, e é uma característica aqui do mundo ocidental, é que comemos muito mais calorias por dia do que aquelas que nós gastamos nos nossos processos de atividade física. E, portanto, aí no início do século XX, provavelmente as dietas andavam com 1800 calorias, enfim, chegariam às 2000 em algumas pessoas, e os trabalhos eram muito físicos, gastava-se muita energia em muitas atividades. Hoje em dia andamos muito perto das 3000 calorias para um padrão de vida muito sedentário. São números elevadíssimos. Portanto, as diferenças foram brutais ao longo destes séculos. De alguma maneira, isto foi um bocadinho a luta da humanidade, não é? Isto, enfim, tendo aqui uma pequenina visão histórica, andámos todos durante milhares de anos a tentar ter mais alimentos com menos esforço e o nosso organismo estava preparado para isso, para períodos de fome e para períodos de atividade física, e foi por isso que sobrevivemos e cá estamos Claro. agora no século XXI. Não estávamos era adaptados ao sucesso daquilo que procurámos. E o sucesso daquilo que procurámos, enfim, temos que ver o outro lado positivo disto, é que, enfim, hoje morre-se menos de fome, morre-se menos de desnutrição, e isso é uma característica, apesar de tudo, muito global para quase todo o mundo. Infelizmente não é verdade para todo o mundo, mas grandes porções do nosso mundo que morria de fome e que morria de desnutrição, não morre. Mas aquilo que temos à nossa disposição, na verdade, não é tão bom como aquilo que nós merecíamos. E, portanto, Equilibrado, tem que não ser é? Temos de equilibrar esta E a balança. pouco e pouco vai havendo aqui um esforço, e isso também já se nota o resultado deste esforço, quer por parte da agricultura, quer por parte da indústria alimentar, quer por parte da indústria da distribuição, quer até por parte dos governos quando taxam de maneira diferente alimentos, Claro. porque condiciona o tal acesso, a tal disponibilidade a alimentos mais saudáveis ou menos saudáveis. E, portanto, se tivermos acesso a alimentos mais saudáveis, que tipicamente também são menos calóricos, se
calhar conseguimos ficar saciados sem sensação de passar fome. Se calhar temos que aprender um bocadinho a cozinhá-los da maneira também que se torne apetitosa. Novamente, não pode ser um sacrifício. E temos que generalizar esse consumo. Ou seja, toda a gente que está à minha volta come da mesma maneira. Eu não gosto de me sentir discriminado, eu não gosto de sentir diferente. E é isso que temos que promover na nossa sociedade. Temos que normalizar estes comportamentos saudáveis, É quer isso a nível mesmo. da alimentação, do equilíbrio na alimentação, quer ao nível do exercício físico, da prática de exercício físico. Professor Dr. João Filipe Raposo, muito obrigada pela sua presença neste podcast, pelos Foi seus um gosto. esclarecimentos que foram seguramente muito úteis e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Até uma próxima. É assim que termina mais um episódio do nosso podcast. Obrigada por nos ouvir, já sabe. Consulte todos os conteúdos sobre saúde e esclareça as suas dúvidas na área Mais Medis em medis.pt. Acompanhe as páginas da Medis também nas redes sociais. Marcamos encontro no próximo episódio. Faz bem à saúde. Até lá!